Bom, o tema do vídeo de hoje será cabeça e pescoço, e nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte será sobre a visão geral da cabeça, e a segunda parte será a visão geral do pescoço. Então, para começar a nossa aula, a gente vai falar sobre as regiões da face. Então, essa região aqui vai ser a região frontal, essa região aqui. Em volta do olho, nós vamos ter a região orbital. Logo abaixo fica a região infraorbital e ao lado fica a região zigomática. Embaixo aqui fica a região da bochecha. Em volta da boca nós vamos ter a região oral e logo abaixo fica a região mental. Agora nós vamos falar sobre os principais músculos que nós temos na face. Para começar, a gente tem o óccipito frontal, que é esse aqui, e vai ser importante, por exemplo, para movimentar o escalpo. Nós vamos ter também o músculo auricular anterior, que é esse aqui. Junto com o superior e o posterior, nós vamos ter o movimento das orelhas. Aqui nós vamos ter o músculo orbicular da boca, que é esse aqui. Vai ser importante justamente para movimentar os lábios, as asas do nariz também vai ser importante. A bochecha também ele vai ter essa função. Assim como o músculo orbital dos olhos, o músculo orbicular. E nós vamos ter a parte palpebral, que é essa aqui, e a parte orbital. Então, aqui forma o músculo orbicular. E vai ser importante para fechar as pálpebras, ele vai ser importante para comprimir o saco lacrimal, para movimentar os supercílios. E o movimento dos supercílios também vai ser por esse daqui, o músculo corrugador do supercílio, esse aqui. Então, ele vai ser importante também. Aqui nós vamos ter o músculo bucinador, essa aqui, que vai ser importante para soprar, para mastigar, então ele vai ser nessa função. E vamos ter o risório nessa região aqui, que vai ser também para movimentar a boca, para movimentar a bochecha, assim como o músculo zigomático maior e o zigomático menor, esses dois aqui. Vai ser justamente para esse movimento da bochecha, dos lábios e tudo mais. Então, falando em músculo, foi isso os principais que a gente tem. Agora nós vamos falar sobre irrigação. Então, a vascularização, a gente sabe que vai começar, né, com essa grandona aqui, que vai ser a carótida comum. E essa carótida comum, ela vai se bifurcar em carótida interna e carótida externa. Essa carótida interna, ela vai ser importante justamente para irrigar a região interna do nosso crânio. E a região da carótida externa, que vai ser importante para irrigar nossa face, para irrigar a parte do crânio superficial e tudo mais. Então, ela que vai ser a principal aqui para irrigar o que a gente quer. Essa carótida externa, ela vai começar a se bifurcar. Então, por exemplo, nós vamos ter a carótida facial, então a artéria facial aqui, e essa artéria facial, ela também vai se ramificar. Por exemplo, aqui vamos ter a artéria labial superior, a artéria labial inferior. Aqui ela se bifurca em artéria submentual. Então, a facial ela vai ser muito importante, porque ela irriga toda essa região aqui. Partindo para a carótida externa ainda, ela bifurca em duas partes. Então, nós vamos ter a artéria temporal superficial, que vai ser importante para irrigar toda essa região aqui do nosso crânio. E vamos ter a artéria maxilar. Toda essa região aqui vai ser irrigada pela maxilar. E aqui nós vamos ter também a artéria occipital, que ela vai para essa região posterior do nosso crânio. Então, ela vai fazer a irrigação. Agora, a gente falando em drenagem venosa, né? Falando em veias, a gente sabe que as veias elas vão seguir as artérias, então o padrão delas vão ser a mesma. Então, nós vamos ter, por exemplo, a veia facial, a veia labial superior, a veia labial inferior. Então, ela vai seguir esse padrão da artéria, ela vai acompanhar as artérias, porém ela tem alguma diferença. Então, por exemplo, a diferença é que ela vai formar esse plexo, que é o plexo pterigóideo, então vai ser muito importante. E a diferença dela é que toda essa região, né, que drenou o nosso crânio, a nossa face, ela vai drenar para a jugular interna. A jugular externa, ela vai colher muito pouco, muito menos sangue do que a jugular interna.
Então, não vai ter tanta essa divisão. Essa é uma grande diferença das veias para as artérias. E lembrando, pessoal, que a gente não vai falar sobre os crânios, porque nós já temos uma aula da Ligante Natália, que ela falou muito bem sobre os crânios da cabeça e os ossos, né, da cabeça e do pescoço. E também a gente não vai falar da drenagem linfática, porque no nosso Instagram tem vídeo sobre isso, um vídeo bem bacana, bem rapidinho, que fala sobre a drenagem linfática da cabeça e do pescoço. E a gente vai começar a falar sobre inervação. Nós também temos aulas dos nervos cranianos, então a gente não vai focar nisso. A gente vai focar em seguinte coisa, que a gente vai falar sobre a inervação aqui sensorial, que o principal nervo que a gente sabe, né, que vai ser para essa parte sensorial, vai ser o nervo trigêmeo. E a gente sabe que o nervo trigêmeo ele é dividido em três grandes nervos, então três grandes partes. Então nós vamos ter o primeiro, que é esse aqui, que vai ser o nervo oftálmico. Então ele vai inervar toda essa parte, todo o músculo dessa parte. Nós vamos ter o nervo maxilar, que é o segundo, então vai inervar toda essa parte. E para finalizar, a gente vai ter o nervo mandibular, que é esse aqui, que vai ser importante para inervar toda essa parte aqui. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver direitinho as regiões que esses três nervos, né, que formam um só, que é o nervo trigêmeo, eles vão inervar. Então, vai ser essa região toda aqui de verde, o nervo maxilar, toda essa região, e o nervo mandibular, toda essa região. Então, esse nervo vai ser principalmente para essa região sensorial nossa. E para finalizar, a gente vai ter os nervos, que esse aqui já vai ser a parte mais de movimento, né? Então, o principal vai ser o nervo facial. A gente sabe que esse nervo facial, ele atravessa a nossa glândula parótida e ele vai se ramificar em cinco ramos. O ramos temporais, que vai inervar todos esses músculos, então ele vai possibilitar o movimento da nossa testa, por exemplo. Então, aqui vamos ter a região zigomática, que vai inervar o músculo orbicular dos olhos, então vai ser importante para fechar as pálpebras, para dar esse movimento. Aqui nós vamos ter os ramos bucais, então todas essas regiões, os ramos mandibulares, que vai possibilitar a nossa mandíbula em movimento, e aqui vamos ter o ramo cervical, que vai em direção ao nosso pescoço. Então, falando sobre cabeça, era isso que eu queria falar. É, a gente vai ter a parte 2, né, a visão geral do pescoço, que vai seguir esse mesmo padrão. Então, a gente vai falar sobre os músculos, vamos falar sobre irrigação, drenagem arterial, venosa, vamos falar um pouquinho sobre os nervos também. Bom, muito obrigado e vejo no próximo vídeo.